agora nós vamos resolver os exercícios da semana 4 do PET volume 2 de matemática do primeiro ano do ensino médio. Nessa semana, daremos início ao estudo de funções. Inicialmente apresentaremos o conceito de grandeza e, em seguida, por meio de alguns exemplos, a definição de função. Recordando, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido por meio da comparação com um padrão, que se constitui como unidade de medida. Eu acho que quando a gente fala de unidade de medida, vem logo na cabeça o metro, o centímetro, o litro, o ml. Só que isso tudo foi criado pelo ser humano para a gente conseguir falar da mesma linguagem quando falamos de medida. Porque, por exemplo, eu posso falar que a minha medida padrão é o comprimento dessa lapiseira. Então, se eu for medir o comprimento lateral dessa folha, eu vou colocar a lapiseira aqui e vou ver que tem uma lapiseira de medida, duas lapiseiras, mais um pedacinho. Então, eu vou falar para vocês que o comprimento lateral da minha folha é duas lapiseiras, mais esse pedacinho aqui, por exemplo. Mas cada lapiseira tem um tamanho, um comprimento. Então, se eu for falar para alguém que eu quero uma folha com o tamanho lateral de duas lapiseiras e dois pedacinhos, e a pessoa tiver uma lapiseira menor do que a minha, o tamanho não vai vir o que eu queria, não vai vir igualzinho essa folha. E por isso que criaram algumas unidades de medida padrão, para a gente conseguir saber na mesma proporção que é, se eu falar que eu quero uma folha com 16 centímetros e para comprar em uma loja, o vendedor vai me vender uma folha exatamente com 16 centímetros. Então foi só para padronizar a linguagem de grandeza. Assim também acontece com ml e litros para a gente medir volume e quantidade. Exemplos. A altura de uma criança depende de sua idade. Quanto maior a idade, maior a altura, sendo que em certa idade a altura se estabiliza, ou seja, fica constante. Duas grandezas são diretamente proporcionais se a variação de uma delas provoca a variação da outra na mesma razão. Um exemplo. Estudantes do 5º ano montam bicicleta que carrega celular a pedaladas. Dispositivo acoplado ao pneu gera corrente elétrica que carrega aparelho. O projeto foi apresentado em Feira Tecnológica de Escola de Porto Alegre. O giro da roda é uma fonte de energia infinita. Ela só acaba quando a perna cansa. Aqui, a resistência aplicada é baixa, ou seja, basta apenas girá-la rapidamente com a mão para que o ícone de carregar o celular surja na tela do aparelho. Figura número 1. Movimento das pedaladas para a força que é transformada em energia. E aqui está a foto do mecanismo que eles criaram. E isso vocês vão saber entender melhor analisando fisicamente essa engrenagem, para entender a engrenagem. Só que nesse exercício nós vamos avaliar apenas a parte matemática de grandezas. Considerando que temos uma dessas bicicletas adaptadas para carregar celulares e, hipoteticamente, podemos carregar 4 celulares com velocidade mediana por hora de pedaladas, considere também que todos os celulares estão descarregados totalmente. Reflita sobre as questões abaixo e responda o que se pede. Quantos telefones celulares podem ser recarregados se pedalarmos durante 5 horas? Então, no enunciado desse exercício, falou que podemos carregar 4 celulares com velocidade mediana por hora de pedaladas. Então, em 1 hora, carregam 4 celulares. Em 5 horas, vão carregar 5 horas. Se 1 hora carrega 4, 5 horas é 5 vezes 4, que vão carregar 20 celulares. E se pedalarmos durante 7 horas? 7 vezes 4, que é igual a 28 celulares carregados. Formule uma expressão que calcule a quantidade de telefones celulares que se podem ser recarregados em função do número de horas pedaladas. Então, pessoal, a expressão que eu formulei é f de x, que é igual a 4x. Aqui já inicia o conceito de função, porque f de x, também vocês vão ver como sendo igual a y, é uma variável que depende de x. Eu prefiro expressar como f de x, porque se eu quisesse, por exemplo, colocar o valor de 5 horas, eu colocaria x igual a 5, fazia 4 vezes 5. Isso me faz lembrar que onde está x, eu vou substituir pelo valor que eu colocar aqui dentro. Já o y não tem essa possibilidade, mas é a mesma coisa.
Então, a expressão que eu formulei é f de x, que é uma variável que depende de x, é igual a 4x, porque uma hora carregam 4 celulares. Então, conforme eu altere o número de horas, vai aumentar o número de telefones carregados. Então, x é o número de horas pedaladas. E assim nós temos essa função. C. Na expressão escrita anteriormente, quais as variáveis envolvidas? As variáveis envolvidas são o número de celulares carregados em função do número de horas pedaladas. Então, o y ou o f de x é o resultado que a gente está querendo buscar, é o número de celulares carregados. Só que depende de quantas horas uma pessoa vai conseguir pedalar. Porque cada hora pedalada nos dá 4 celulares carregados. Então, as duas variáveis são essas. Complete a tabela a seguir. Horas de pedaladas e celulares carregados. No próprio enunciado já falou que 1 hora de pedalada nos dá 4 celulares carregados. Então, 2 horas de pedaladas, o dobro de horas pedaladas, também vai nos dar o dobro de celulares carregados, que é 8. O triplo de horas pedaladas também vai nos dar o triplo de celulares carregados, que é 12. 4 horas pedaladas, 16 celulares carregados, sempre assim. 5 horas pedaladas, 20 celulares carregados. 6 horas pedaladas, 24 celulares carregados. 7 horas pedaladas, 28 celulares carregados. Percebam que foi aumentando de 4 em 4 celulares carregados e as horas foram aumentando de 1 em 1 hora. Porque cada hora pedalada aumenta 4 celulares carregados. No exemplo acima, uma relação de dependência entre as grandezas, ou seja, a variação da grandeza horas pedaladas impacta na variação da grandeza celulares recarregados. Por isso que é chamado de função. Uma coisa está em função da outra, está dependente da outra. Definindo o que é uma função. As duas propriedades que tornam uma relação entre grandezas uma função entre essas grandezas são: para cada valor de uma variável independente, há um valor correspondente da variável dependente. Então, há um valor correspondente. Olha aqui, no exemplo, acho que fica mais claro da gente perceber. Para cada valor da variável dependente, que no caso aqui são horas pedaladas, existe um valor para a variável independente. A cada valor da variável independente corresponde um único valor da variável dependente. Então, a variável independente, são essas de baixo, corresponde um único valor da variável dependente. Então, ela só pode ter uma ligação aqui. Na página posterior, vocês vão ver o diagrama de Venn, isso fica mais fácil de entender. Em linguagem matemática, uma função é uma relação entre duas variáveis x e y, de maneira que para cada valor de x, chamado de domínio, há um único valor de y correspondente, que é chamado de imagem do elemento x. Como o valor de y é dependente do valor de x, se diz que y é uma variável dependente de x, uma variável independente. E x é uma variável independente. Isso aqui, o que quer dizer? O y, ele depende de x. E x é uma variável independente. É um valor que a gente pode supor para encontrar um valor correspondente em y. Uma variável y pode também ser representada por f de x, que é o que eu coloquei para vocês na página anterior, que também é igual a y. Então, y é igual a f de x, sendo x a variável independente e y a variável dependente. O símbolo f de x deve ser lido como f de x, neste caso, a função f que relaciona as duas variáveis. Um exemplo, a função y é igual a 150 mais 25x. Também pode ser escrita como f de x é igual a 150 mais 25x. Então, f de x é igual a y. Por quê? Porque o y é a variável dependente, depende de x. Então, nós podemos escrever isso daqui, que quer dizer que depende de x. E o valor que a gente colocar dentro desse f, que, por exemplo, ficaria f de 5, é o valor que nós vamos substituir aqui em x também. Que é o que nós vimos semelhante na resolução de equações na semana anterior. Para um valor que a gente supunha que pudesse ser o
o valor de x, a gente colocava ele aqui, substituindo novamente. No caso do exemplo 2, a expressão matemática que descreve a função é f de x igual a 4x, sendo que f de x representa o número de celulares recarregados e x representa o número de horas pedaladas, que é o que nós fizemos aqui nessa função. Você sabia que existe uma fórmula que é uma função para calcular a área da superfície do seu corpo? Ela é dada por A, que é a área do corpo, que é igual a raiz quadrada de H vezes M dividido por 60, em que H é a altura em centímetros e M é a massa da pessoa em quilogramas. Vamos praticar. Com essa fórmula, calcule a área da superfície do seu corpo. E aí está a vez de vocês de calcular a área, sendo que H é a altura de vocês vão substituir, vezes M, que M é a massa do corpo de vocês, o peso que aparece lá na balança, dividido por 60. Atividades. Número 1. Represente a função f que relaciona cada número inteiro com o seu sucessor. Podemos representar essa relação usando 3 fórmulas: tabela, diagrama e gráfico. Veja como e faça o mesmo nas questões posteriores. Tabela. Ao representar a função de uma tabela, temos, é o que nós já vimos no exemplo anterior, um valor que a gente supõe para x e para isso a gente encontra um valor correspondente a y. No caso aqui é o sucessor. O que é o sucessor? O número que vem depois na ordem dos números inteiros, porque só os inteiros que possuem sucessor e antecessor. Então, o sucessor de menos 2 é o menos 1. O sucessor de menos 1 é o 0. O sucessor de 0 é o 1. O sucessor de 1 é o 2. O sucessor de 2 é o 3 e assim por diante. O sucessor de 15 é o 16. O sucessor de 133 é o 134. Diagrama. Em um diagrama de flechas, podemos relacionar os elementos por meio de retas partindo do conjunto do domínio da função para o conjunto imagem. Esse que é o diagrama de Venn que eu falei com vocês. Para cada elemento do conjunto, primeiro conjunto aqui, que é o que nós chamamos de domínio da função, ele pode ter apenas um correspondente no conjunto que é o contradomínio. Esse é o domínio, esse é o contradomínio. Todos que recebem as flechas é chamado de imagem da função. Ok? A representação gráfica da função f é o conjunto de pares ordenados que satisfazem y igual a f de x. Então, para representar uma função no plano cartesiano, os valores da variável independente x são representados no eixo horizontal, eixo das abscissas, e os valores da variável dependente y são representados no eixo vertical, eixo das ordenadas. Então, pessoal, esse eixo aqui é chamado de eixo das abscissas. E esse eixo aqui é chamado eixo das ordenadas. E aí, para cada correspondente em x, nós temos um em y. Olha aqui na tabela. Então, o que é um par ordenado, por exemplo? Aqui nós temos os pares ordenados, menos 2 e 1 e menos 1. Nós temos o menos 1 e o 0. Nós temos o 0 e o 1. Nós temos o 1 e o 2. Eu não vou focar muito nisso, porque na semana passada eu já mostrei isso tudo para vocês. Sendo que o primeiro elemento que vem no par ordenado representa o valor de x e o segundo elemento representa o valor de y. E assim nós vamos encontrar, por exemplo, menos 2 em x e menos 1 em y. Então vem aqui, ó, menos 2 em x, menos 1 em y. Marca o ponto. Menos 1 em x e 0 em y. Menos 1 em x e 0 em y. Marca o ponto. 0 em x e 1 em y. 0 em x e 1 em y. Marca o ponto. 1 em x e 2 em y. 1 em x e 2 em y. Marca o ponto. E assim a gente poderia ligar esses pontos montando o gráfico de uma função que é uma reta linear. Expressão algébrica. Podemos representar a função f como uma expressão algébrica. Se x representa um número inteiro, a expressão x mais 1 representa seu sucessor.
Então, temos que f de x é igual a x mais 1. Porque é um número mais 1, que é o sucessor dele. Se fosse o antecessor, seria x menos 1, que é o número que vem antes dele. Vamos praticar. Número 2. Determine em cada caso se a relação entre as variáveis corresponde ou não a uma função. Fiz aqui na folha que está aqui atrás. Aqui, ó. Um número natural e seu oposto. Então, o que é o oposto de um número? É um número que nós multiplicamos ele por menos 1. Um número inteiro que nós multiplicamos ele por menos 1. Porque o oposto é o sinal contrário. Então, o oposto de mais 1 é o menos 1. O oposto de mais 5 é o menos 5. O oposto de menos 5 também é o mais 5. Então, nós fazemos menos 1 que multiplica x, porque troca o sinal quando nós multiplicamos por menos 1, sendo que x é qualquer número inteiro, exceto o zero, porque o zero não tem oposto. E aí, isso é uma função, porque nós conseguimos formular uma expressão para representar o seu oposto, dependente de x. Então, a expressão seria y ou f de x, que é igual a menos 1, que multiplica x, ok? A medida do lado de um quadrado e sua área. A área do quadrado ela não é dada pela base vezes a altura, que no caso tem a mesma medida, porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, a área do quadrado ela é dada por lado ao quadrado. E vocês podem ver que a área ela é dependente do valor do lado. Então, isso aqui também poderia ser a área dependendo de L, né? No caso aqui eu usei L, poderia usar x também, é igual a L ao quadrado. Sendo que L é a medida do lado do quadrado. Então, também é uma função, porque tem uma relação de dependência. AC, a quantidade de respostas corretas em uma prova e a nota final obtida. Vocês concordam que a pontuação final da prova depende do número de questões corretas que um aluno acerta? Então, tem uma relação de dependência e também é função. Depende do valor da questão da prova. Então, se cada questão da prova valesse 2 pontos, por exemplo, a nota da prova, dependendo de x, seria 2 pontos de cada questão, vezes o número de questões que essa pessoa acertar, que no caso x é o valor, ou é o número de questões certas na prova do aluno. Ok? Então, também é uma função. 3. Determine a expressão algébrica que permite modelar a relação existente entre os valores assumidos pelas grandezas x e y nos dois casos indicados nas tabelas abaixo. Então, nós temos aqui uma tabela que relaciona o valor de y dependendo do valor de x. Olha para vocês verem, o 5. O 5 não é a mesma coisa de fazer 1 mais 1 mais 3? Então, aqui seria 2x mais 3, que seria 2 mais 3, que é 5. Vamos ver se dá para o caso posterior. O 7 é 2 vezes 2, é 4. Mais 3, 7, também dá certo. O 9, 3 vezes 2, 6. Mais 3, 9. Então, nós podemos perceber que na letra A expressão é y igual a 2x mais 3. Ah, Júlia, mas como que você sabe isso? Você adivinhou? Não. Aqui eu tô corrigindo com vocês essa prova, mas eu já fiz os exercícios anteriormente. Então, eu fiquei um tempinho pensando aqui uma relação que pudesse dar certo. Com o tempo, vocês vão ver que vocês já vão ter em mente esse tipo de relação que envolve multiplicação e soma, e vocês já vão tentando perceber isso olhando para a tabela. Mas eu demorei um tempinho também para descobrir essa expressão. Não é um milagre, não. Ok? Então, vocês podem tentar aí também com outras tabelas. A letra B. A letra B tem essa tabela aqui que eu acho que ficou mais fácil, mais claro da gente perceber qual que é a expressão. Porque o 8, por exemplo, a gente sabe que é 4 vezes 2. O 12 a gente sabe que é 4 vezes 3. O 16 é 4 vezes 4. O 20
é 5 vezes 4, 24 é 6 vezes 4. Então, essa expressão aqui é y igual a 4x. Até porque a gente já havia feito isso no caso das bicicletas, do exercício da bicicleta. Então, acho que ficou mais fácil da gente perceber. De acordo com o gráfico de uma função f na figura abaixo, quais das seguintes proposições são verdadeiras? Vamos avaliar essa proposição 1 aqui, ó. F de menos 2 mais f de 2 é igual a 0. Vamos olhar aqui, f de menos 2. Se é f de menos 2, o menos 2 está no lugar de x. Então, a gente vem aqui no eixo das abscissas, que é o x, olha o menos 2. O correspondente dele em y sobe até no gráfico e é 2. Então, f de menos 2 é 2. Mais f de 2. Vem aqui no eixo das abscissas, no 2. Sobe aqui no gráfico. O y está aproximadamente 0,3. É um valor positivo. Então, mais 0,3. É igual a 0? Não. É igual a 2,3 aproximadamente. Então, essa daqui é falsa. Já o item 2. F de 1 vem aqui no x das abscissas, que é o que está substituído no x. F de 1 vai no gráfico, f de 1 é 1. E f de menos 1 vai no gráfico, f de menos 1 também é 1. Então, 1 é igual a 1 e essa é verdadeira. Agora, a 3. F de 2. F de 2 nós já verificamos que é aproximadamente 0,3. É igual a f de menos 1. F de menos 1 nós também já verificamos que é igual a 1. Então, 1 mais f de 3. Vem aqui no f de 3 e a gente percebe que é aproximadamente 0,5 por aí. Então, menos 0,5, porque está abaixo do eixo das abscissas, depois do zero aqui, ó, onde começam os números negativos. Então, é mais menos 0,5. 0,3 é igual a 1 menos 0,5 é 0,5. 0,3 é igual a 0,5? Não. Então, isso aqui é falsa. Mas eu quero fazer uma observação com vocês. A escala do gráfico, ela pode alterar a expressão. E eu acredito que a escala desse gráfico está errada. Porque o valor, olha aqui para vocês verem, o espaçamento que corresponde a 1 é maior que o espaçamento que corresponde a menos 1. E isso deveria ser igual. Eu acredito que foi um erro na hora de imprimir, alguma coisa assim. E pode até ser que esse item 3 está correto, mas no meu desenho, com a minha impressão, não está. Vocês precisam avaliar se esse espaçamento aqui do f de 3, ó, ele é igual ao espaçamento do f de menos 1. Se for, f de 2, desculpa, se esse espaçamento aqui é igual a esse aqui, ó, do f de 2. Se no exercício de vocês for, a 3 está correta, tá bom? Então, vocês tentem aí.